Vamos agora à sexta questão do simulado do exame 71. Eu peguei o enunciado, colei no SQL Developer. A pergunta é: quais afirmações são verdadeiras sobre a função count? Escolha duas opções. Então, entre 5 itens, eu tenho que escolher duas opções como verdadeiras. O primeiro item diz o seguinte: a função count pode ser usada apenas para os tipos de dados char, varchar2 e number. Bom, vamos verificar se isso é verdade. Eu vou pegar aqui, fazer um desk na tabela Employees e vou verificar quais tipos de dados tem nela. Então aqui eu posso verificar que a first name é uma coluna do varchar2. Então eu vou lá, faço um count nela, funciona. Employee ID é number, funciona. Eu não tenho coluna do tipo char nela. Então eu vou criar, adicionar uma coluna char nessa tabela. Vou gravar dados nela. Vou comitar. E aí eu vou fazer um select nessa nova coluna, que é do tipo char. Funciona. Bom, os três tipos funcionam. Deixa eu ver se algum tipo mais também funciona. Então aqui o desk diz aqui que tem uma coluna hire date do tipo date. Então, se para essa questão ser verdadeira, não pode funcionar o count para a coluna hire date, data de contratação. Então vamos testar, fiz o select count na hire date, retornou 107 empregados. Então essa resposta ela é falsa, porque ela funciona também para outros tipos de dados. Então já sei que ela é falsa. Agora, segundo item, count distinct numa determinada coluna, né, tem o nome dela aí, retorna o número de linhas, excluindo linhas que sejam duplicadas e também os valores nulos dessa coluna. Bom, para verificar se isso é verdadeiro, eu peguei a coluna first name. Nessa tabela existem 107 empregados e vários empregados têm o mesmo nome, o mesmo primeiro nome. Então, o que aconteceu aqui? Quando eu coloquei o distinct, ele eliminou os valores repetidos, eram 107 e retornou 91. Não tem empregados com nome nulo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou rolar um update aqui nessa tabela, na coluna first name igual a null, somente na primeira linha dela, colocando o valor nulo. Agora, faço de novo um select count na first name. Diminuiu 1. Ou seja, o distinct na coluna elimina linhas duplicadas e também os valores nulos. Então, essa resposta aqui é verdadeira. Então, funcionou. Eu vou dar um rollback aqui para desfazer essa última alteração que eu fiz, que foi o update aqui igual a null. Terceiro item, o item C. Count asterisco retorna o número de linhas da tabela, incluindo duplicadas e valores nulos em qualquer uma das colunas. Se eu fizer count asterisco, ele vai me retornar o total de linhas sempre. Não importa se alguma coluna tem nulo ou valor duplicado. O asterisco é quantas linhas tem. Não importa para ele nulo e duplicado. Então, o count asterisco retorna tudo isso. Isso daqui também é verdadeiro. Já achei as duas respostas. Só para ter certeza que eu já respondi corretamente, eu também vou verificar o item D e o E. O D está dizendo uma instrução select usando count com distinct não pode ter uma cláusula where. Bom, agora eu peguei aquele mesmo distinct na first name e acrescentei uma cláusula where, filtrando por apenas um dos empregados. Retornou 1, funcionou. Ou seja, falso. Então pode sim ter cláusula where. E aí, o último item, count numa determinada coluna, retorna o número de linhas, incluindo o ID de clientes duplicados e valores nulos. Então vamos verificar aqui, select count na coluna commission PCT, percentual de comissão da tabela de empregados. Aqui retornou 35. Tá? Então vamos testar aqui a pergunta. Retorna o número de linhas, incluindo o valor duplicado e nulo. O valor duplicado ele inclui sim, porém os nulos ele desconsidera.
Tá? Por que eu sei que desconsidera? Porque tem 107 linhas, retornou apenas 35. Como é que eu sei que a diferença é valor nulo? Bom, eu já conheço os dados, porém, eu posso fazer uma consulta aqui para verificar quantidade de linhas nessa tabela, onde commission PCT e SNUM. Então, coloquei aqui o código, o valor literal 1. Pode ser qualquer valor literal, poderia ser 2. Ele vai contar linhas. 72 mais 35, 107. Então, aqui ele filtrou apenas os nulos. Ele não filtra os valores duplicados. Se eu quiser filtrar os duplicados, eu tenho que acrescentar o distinct. Aí talvez retorne um número menor. Ó, retornou. Com o distinct, retornou valor 7. Então, resposta para o item E, isso aqui também é falso, porque ele não retorna valor nulo. Então, as respostas corretas desta questão são o item B e o item C. Obrigado pela sua atenção. A gente finaliza aqui esta questão.